Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 14 de junho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los neste fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa, que não quer corrigir de maneira alguma, subindo 1,52% na sessão de hoje. Faltam alguns minutinhos para os ativos entrarem em leilão ainda. Nossos estúdios aqui na DV Invest estão um pouquinho concorridos, então tive que gravar um pouquinho mais cedo. Já já o Dalton vai participar aí da BMC News ao vivo. Então, basicamente, vou falar aí sobre o dia de hoje, que foi muito positivo para a maior parte do mercado, inclusive para o nosso índice, o Ibovespa. Vou falar aí sobre ele, que já chegou na casa dos 119 mil pontos, e onde é que a gente pode continuar indo, já que rejeitou o sinal de correção do dia de ontem. Para você que está aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, ficar por dentro de todo o conteúdo existente. Todos os dias temos lives às 8h45 da manhã e também às 9h45 da manhã. É uma sala de mini índice, mini dólar às 8h45 e uma sala focada em ações a partir das 9h45. Também temos todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, uma aula aqui no canal gratuita falando sobre qualquer assunto relacionado aí ao mercado, tá bom? Fica aqui o meu convite também para você já deixar nos seus comentários aqui embaixo, pedindo aí o ativo para ser analisado no fechamento de amanhã e, é claro, o seu joinha para ajudar a gente aqui no YouTube. Enquanto você faz tudo isso daí, eu vou rodar a vinheta aqui no canal. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta aí, não se esquece de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui. E se você ainda não me segue lá no Instagram, fica à vontade. Tenho postado aí alguns conteúdos. Bora lá! Ibovespa no dia de hoje apresentando uma boa alta de 1,56% até o momento. Falta um minutinho aí para entrar em leilão os ativos. E o que nós temos aqui é a reversão da sinalização de topo, sinalização que indicava uma possível correção aqui para os próximos pregões, podendo buscar a região da média, que a gente tinha mencionado aqui na região dos 114.200 pontos. Tá? Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, tivemos aí essa rejeição dessa sinalização e um fechamento aí, até o momento, muito positivo, indicando que podemos ter aí uma continuidade do movimento em direção à resistência lá do gráfico semanal, na faixa dos 119.888 pontos, pegando aí o fechamento, ou ainda a máxima daquele topo na região dos 120.750 pontos. Então, está caminhando para este nível aqui de preço o nosso índice Ibovespa. E, é claro, rejeitando aí, como eu mencionei, essa possível correção. Então, próxima parada, possivelmente, no 120 mil a 120.800 pontos aí para o nosso índice. E aí a gente fica de olho se vai realmente apresentar novo sinal de correção e confirmar aí nas sessões seguintes. Mas, por enquanto, segue novamente retomando esse viés mais positivo aqui, o Ibovespa, e, é claro, contrariando aí o que o analista falou, é claro, no fechamento de ontem. Mini índice, na sessão de hoje, apresentando alta de 1,44%, também revertendo a sinalização de topo. Gráfico de 60 minutos, tivemos aqui uma abertura de pregão num gap de alta, voltando para cima da região da média móvel de 13 períodos. O primeiro candle foi de correção e o segundo já foi de rompimento da região anterior de resistência, deu continuidade no movimento, testou ali os 121 mil pontos, recuou, corrigiu, segurou na média, segurou no suporte anterior, mudança de polaridade, o que era resistência passou a funcionar como suporte, e uma nova sinalização altista aqui. Essa correção em termos pontuais aqui, vale ressaltar que foi aí, essa volatilidade toda foi aí por conta do FONC. Tá? Então tivemos a divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos e gerou essa volatilidade toda por aqui. Mas seguimos com essa expectativa mais positiva para as próximas sessões novamente. Mais detalhes amanhã às 8h45 da manhã na live com o Dalton. Dólar, na sessão de hoje, vindo para fechar em queda. E que queda, meus amigos? Colocando um ajuste aqui, queda de 1%, lá na casa dos
4.827. Então, depois de ter rompido aqui essa região, ameaçou ficar de maneira mais lateral aqui e hoje já estilingou aqui para baixo. Se a gente olhar lá para o gráfico mensal, a gente vai ter esse suporte na faixa dos 4.770. São esses fechamentos anteriores por aqui. Então, essa expectativa aí para o dólar poder buscar essa região de preço nas próximas sessões ainda, apesar do movimento mais esticado, semelhante ao índice. Está caminhando com muita força, inclusive aqui, o dólar. Gráfico de 60 minutos, a gente teve aí uma abertura. Opa, coloquei no gráfico de 6 minutos. Gráfico de 60 minutos, tivemos uma abertura num leve gap de baixa, já gerando a sinalização de topo, e já veio logo de cara para confirmar o pivô de baixa, ao perder essa região de fundo. Tivemos aí a volatilidade do FONC e devolveu aqui da máxima desse movimento até essa mínima aqui, tivemos basicamente 60 pontos. Então, para quem gosta aí de volatilidade, teve muita, apesar do certo risco, teve muita volatilidade aí com o FONC no dia de hoje. Mais detalhes, mais uma vez, sobre possíveis operações, amanhã, às 8h45 da manhã. Dando sequência, DI 1F25, na sessão de hoje, queda de 0,98 até o momento, devolvendo o dia de alta aqui, quase, de ontem, mas ainda dentro desse repique, com as mínimas e máximas ascendentes. Podemos ter aí essa tentativa aí em direção aos 11.245, 11.290. Caso amanhã já perca a nova mínima aqui, já enfraquece essa expectativa de repique, podendo dar sequência, mais uma vez, até aquela região de suporte que eu já havia mencionado anteriormente aqui, nos 10.574. Petrobras, na sessão de hoje, alta de 3,28%. Para quem falou que ontem foi o dia de saída, acho que se enganou. Não tinha nem gerado sinalização de topo por aqui. Tinha comentado aí que o stop ficaria abaixo dessa mínima, nos 28,59. Hoje não foi acionado, pelo contrário, já abriu aí, nem passou sufoco, né? Nem veio buscar aí essa mínima. Já apresentou logo um belo candle de alta, dando sequência no movimento e, colocando ajuste novamente, renovando máxima histórica aqui a Petrobras, minha gente. Olha só, tá dando sequência no movimento. A gente teve a confirmação do pivô de alta aqui pelo gráfico mensal e a expectativa é essa, de continuidade realmente deste movimento. A gente agora ultrapassando a região dos R$30, bateu aí hoje R$30,03, já falando em termos ajustados, tá? Já corrigindo aí todos os dividendos pagos. E para quem está comprado, o stop agora é abaixo da mínima de hoje, nos 28,87. O semanal, o stop vai ficando aqui na região dos 28,28. Vale, na sessão de hoje, vou colocar o gráfico diário aqui, Vale na sessão de hoje alta de 1,43%, mas é o que eu venho mencionando para vocês. Olha só, o movimento de alta com candles de baixa, então não representa muita força na ponta compradora. Continuar de olho aí com a resistência na faixa dos 71 até a região dos 72,20 ali mais ou menos. Chegou nesse nível de preço, ficaria próximo da média móvel do semanal e qualquer sinalização negativa próximo dessa região abriria uma possibilidade de venda. Então tomar um cuidado aí. Eu olharia com um pouquinho mais de precisão para a compra, um sinal de alta acima dessa faixa. Então, acima dos 72,20, 72,30, me animaria um pouquinho mais aí se tivesse um fundo ascendente, por exemplo, ou uma lateralização com a confirmação de um pivô na sequência. Mas, por enquanto, eu deixo passar. Eu prefiro não tomar esse risco aí. Agora, falando das operações de swing trade, pessoal, primeiro as que foram encerradas, depois as que eu mantive ainda a posição, não ter adicionado nem o objetivo, nem o stop. A primeira delas aqui é Cosan, que na sessão de hoje subiu 1,95% e bateu exatamente nos 17,95, que era a minha saída aqui no stop. Tá? Então, fui acionado aí exatamente no centavo dos 95. Infelizmente, pode ser que dê continuidade nesse movimento, então eu já fico de fora dessa operação, tá? De venda. Eu estava tentando buscar aqui a correção em direção à média, isso não aconteceu, pelo contrário, já tivemos aí essa minimamente reversão do topo. Então, estou de fora dessa operação. A minha perda foi de 3,04%, tá? 3,04% na operação e menos 0,5% sobre o capital total, tá bom? E também saí aí da posição de CSMG3, o stop estava ali nos R$20,40, deixa eu pegar no detalhe aqui para vocês, esqueci, R$20,42. O papel bateu aí máxima nos 20,68, devolvendo todo esse grande candle de baixa aqui. Então, realmente, expectativa de dar continuidade nesse movimento. Ainda está um pouco bagunçado, fica difícil até de querer virar a mão aqui, porque o stop vai ficar grande. Então, o ideal é deixar correr aí para ver o que vai acontecer nas próximas sessões. De qualquer maneira, só por ter anulado esse grande candle de baixa, já enfraquece a expectativa de movimento de baixa, que era a favor da minha venda. Então, estou de fora aqui,
dessa posição também. Se der continuidade, não participo mais. A minha perda na operação foi de 2,92% na operação e menos 0,5% sobre o capital total. Ainda estou posicionado na venda de Hypera, papel aí fechando com alta de 0,6%, indicando fechar um pouquinho mais acima, ali nos 45,94. Meu stop está lá em cima, nos 46,90, ainda bem protegido. Vamos ver se resolve aí dar continuidade nessa correção ou se vai tentar enfraquecer e reverter este topo. Mantenho minha posição de venda. Qualquer reposicionamento de stop, vou enviar lá dentro do aplicativo DV Invest. E por fim, mantenho minha posição em Fleury. Ontem eu tinha comentado aí que faltou 4 centavos, né, para bater ali no meu alvo e quase foi no meu stop, e hoje já devolvendo quase todo este candle negativo. Então, a expectativa retomada aí de poder alcançar meu alvo nos 16,12. E caso isso aconteça, de testar essa região dos 16,12 aí nas próximas sessões, eu vou ter um ganho aí de 2-1 na operação, e isso me daria sobre o capital total, perdão, 1%, ou seja, eu já anularia aí a perda de CSMG e COSAN só com esse ganho aqui de Fleury. Então, a relação risco-retorno fazendo muito sentido aqui nas operações de swing trade. Apenas aí por curiosidade para todos vocês, esse daqui é o meu resultado ainda no mês, tá? Essas são todas as operações que eu fiz, legal? E aqui está o resultado, ó, 2,23%. Ainda estou positivo, apesar do Ibovespa estar muito mais positivo, eu ainda estou positivo aqui nas operações com 2,23%, tá legal? Foram 10 operações no total, 2 em aberto, taxa de acerto de 55%. Então, visualizando aí que realmente taxa de acerto não é tão importante assim. Olha só, ainda estou positivo no mês, tá legal? Vamos lá, deixa eu tirar da tela, colocando aqui novamente. Dando continuidade, então, mantenho minha posição em Fleury. Agora, atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados pelos comentários. Antes disso, se você ainda não deixou seu joinha nesse vídeo, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. E esse aqui é meu Instagram, fica à vontade. Tenho melhores amigos lá, falo muito sobre análise técnica. Se você tiver interesse, é só mandar um inbox lá pedindo, Kaique, quero participar. É gratuito, tá legal? Vamos lá. Falando então de Happy Vida, na sessão de hoje, alta de 6,8%, fechando nos 4,24% por enquanto, e gerou sinalização de fundo ascendente, depois de ter revertido aqui, ter alinhado novamente aí a questão das médias, a de menor periodicidade cruzou aqui para cima, gerou essa sinalização de fundo, testando pela primeira vez, abrindo possibilidade de compra, stop aqui abaixo, tentando pegar um movimento de alta novamente. É claro que está um pouquinho mais esticado, a gente olha para o semanal, gerou aquela sinalização de topo, então não dá para forçar tanto a barra aí assim, tá legal? Tem essa região de resistência aí dos 4,32, depois disso vai ser ali na região dos 5,20. Para quem tiver comprado, stop abaixo dos 3,94. Equatorial, na sessão de hoje, alta de 0,06%, gerou a sinalização de topo por aqui. Caso alguém tenha posicionado o stop aí abaixo, acionou a saída. Se quiser, não posicionou antes e quiser posicionar agora um novo stop, R$ 30,80. Eu deixaria abaixo dessa mínima. Se confirmar aí essa perda de mínima, pode vir sim para uma correção em direção à média e o topo anterior aqui, tá? Tá certo. Bom, para quem ainda estiver comprado, stopzinho aí abaixo dessa mínima. YouTube 4, alta de 0,79 na sessão, dando continuidade no movimento, mínimas e máximas ascendentes. Papel aí, basicamente, já, colocando o gráfico semanal, papel já aí, sem nenhuma resistência pela frente aqui. A resistência mais próxima seria ali os R$ 30,11. Só visualizar, é isso aí. Mensal aqui, a próxima resistência realmente seria ali aquele fechamento nos 29,47, ou seja, tem espaço aí para dar continuidade no movimento. Para quem está comprado, 27,76 seria o stop aí. Para quem está de fora, vamos ter que aguardar a correção aqui. É o que eu estou esperando aí há um bom tempo no Ibovespa aí, nos ativos, para eu poder abrir compra no swing trade. Tá difícil, meus amigos. Aí quando eu arrisco uma vendinha, acabo sendo acionado no stop no dia seguinte. Esse é o risco da renda variável. CEMIG 4, na sessão de hoje, alta de 1%, mas ainda dentro deste processo de correção. Teve uma nova perda de mínima, máxima descendente. Podemos ter aqui uma tentativa de alguns candlezinhos para gerar uma nova entrada na ponta compradora, mas se a gente olhar o gráfico de 105 minutos, está ameaçando um sinal de fundo ascendente aqui que pode dar continuidade nesse movimento. Então, se alguém quiser arriscar aí uma entrada, seria a superação da máxima de hoje, 12,76. O stop vai ficar um pouquinho amargo aí nos 12,34. Tá? Então, seria um stop aí de quase 3,6%, tentando pegar a continuidade desse movimento aqui. Eu prefiro que tenha aqui pelo menos mais 2 candles para ter um stopzinho mais curto, mas pode não acontecer. Então, ficar de olho aí para quem quer muito CEMIG 4.
B3SA3, na sessão de hoje, alta de 3,9%, papel aí que tinha gerado sinalização de topo, já basicamente revertendo essa sinalização, retomando o viés positivo, continuidade no movimento de alta, vai ter resistência nesse fechamento do semanal, na região dos R$ 15,38, também próximo. A máxima ali daquele topo é nos 15,75. Portanto, se tiver alguém comprado aí, eu não abriria compra nessa reversão de topo, tá? Tá bem esticado mesmo, o stop vai ficando caro, não tem muito espaço para subir, tá? Então eu realmente tenho que aguardar. Quando o Ibovespa sobe forte assim, gente, não tem muito o que fazer, tá? Até eu colocar essa tela maior, não tem muito o que fazer para as operações swing trade. Ou eu estico bem o alvo, eu consigo uma entrada boa e, poxa, aposto que vai dar continuidade, jogo um alvo de 3 para 1, 4 para 1, ou eu realmente aguardo aí alguma correção para eu poder focar na ponta compradora, ou vou operando pelo intraday, mas realmente tem que ser muito preciso. As vendas que eu abri, a maioria não foi bem sucedida, então realmente o mercado está puxando forte aí para cima, Petro fechando na máxima, acabei de visualizar aqui. Então tá difícil mesmo, não é algo tão simples essas operações de swing trade, tá, pessoal? Aí até desabafando um pouquinho com vocês aí. Esse tem sido um desafio. Esse mês tem sido bem desafiador aqui nas operações de swing trade, apesar do resultado positivo, como eu mostrei para vocês. Dando sequência aqui, então, stop vai ficando abaixo da mínima de hoje, para quem tiver comprado, nos 14,60. Marfrig, na sessão de hoje, alta de 0,54%, também dando sequência no movimento, já um pouquinho mais esticado, já passou aqui do maior fechamento anterior, vai ter essa máxima na região dos R$ 7,60. Então, enquanto der continuidade no movimento, eu tentaria buscar esse nível de preço, caso eu estivesse comprado, e, é claro, reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente. Qualquer escorregadinha aqui ou lateralização, eu fico de olho para uma nova compra na sequência. O semanal abriu aí o movimento de alta e a gente pode ter essa reversão sim de topo anterior aqui. Falando agora de Legit 3 Lite, na sessão de hoje alta de 8,5%, segue firme e forte dentro desse movimento para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos 4,46. Gráfico mensal vai ter resistência nessa região de fundo dos R$ 9,16. É o nível aí mais relevante de preço que tem pela frente, ou seja, tem um belo de um espaço ainda para o papel poder caminhar. No semanal, a gente tem aqui a resistência um pouquinho mais abaixo, nos R$ 8,20, tá? Então pode testar esse nível de preço e resolver aí corrigir em algum momento. O fato é que tá difícil de corrigir aqui. Para quem tiver comprado, segue aí comprado, stop aí pelo semanal, vai ficando aqui nos 5,87. CSNA3, na sessão de hoje aí alta de 0,38%, mas nada mudou. Opa, semanal. Colocando o diário aqui, perdão, então. Alta de 3,73%, mas ainda assim, como eu mencionei, está abaixo aqui dessa região de topo anterior, está dentro desse movimento mais travado aqui. Eu olharia para compra acima dos 13,40, uma sinalização de alta acima dessa região de preço. Aí ainda está bem complicado de abrir uma posição de compra. Mensal aí trabalhando ainda abaixo da média móvel, então tem que ter um pouco mais de cuidado aí sim com qualquer operação na ponta compradora nesse ativo aqui. Falando agora de Arezzo, na sessão de hoje, alta de 0,97%, depois daquela pancada de ontem, um candle de indefinição aqui. Abre possibilidade de compra num sinal de alta aqui amanhã, com stop aqui abaixo desta mínima. Só que a correção não foi sim, tão boa não, tá? Teve um primeiro teste aí na média depois do cruzamento aqui também dela, então pode até tentar apresentar algo aí um pouquinho mais para cima. Em termos de relação risco-retorno, vamos dar uma olhadinha. Ó. Se eu comprar aqui e jogar um stop aqui abaixo dessa mínima, 1 para 1,5 seria um 81,07, ou seja, teria que confirmar o pivô de alta por aqui. Já seria cobrar um pouquinho a mais aí. Mas para quem está interessado em compra, seria essa aí a possibilidade. Para venda, o ideal, vou colocar no gráfico de 105 minutos, o ideal seria aí aguardar aqui a perda da região dos 74,60, gerando a confirmação de um fechamento aqui abaixo para poder dar sequência aí num possível movimento de correção mais expressivo pelo gráfico semanal. Então tem que ser bem no detalhe aí mesmo. Azul 4, na sessão de hoje, alta de 8,66%, fechando na máxima, papel que vinha apresentando um movimento de correção, não testou a média e já gerou essa sinalização de alta por aqui. O stop ficou amargo aqui, hein, pessoal? Se alguém comprou aí, ficou um stop de 7% e meio, né, basicamente, para tentar pegar um movimento de alta, sendo que já está bem esticadinho aqui também. Então, para mim, seria mais interessante se tivesse alguma ABCzinha aqui, aí ficaria legal, poxa, depois de uma correção em 2 etapas, um novo sinal de fundo
faria mais sentido. De qualquer maneira, se alguém abriu aí a compra, no mensal, no semanal, primeiramente, a resistência mais próxima seria essas duas regiões de fundo aqui, na faixa dos R$ 22,30, tá? Então, teria um certo espaço aí para o papel andar, se resolver andar de fato. Embraer, na sessão de hoje, alta de 1,59%. O papel depois confirmou o pivô, tá dando sequência no movimento. Tem resistência aqui na região dos R$ 20,80. Depois, sendo um pouquinho mais otimista, a região dos R$ 21 redondo. Então, pode ainda testar esses níveis de preço aí a Embraer, tá? Para quem está comprado, stop abaixo dos R$ 20,04. O mensal aí, depois de 2 quilos de correção aqui, já querendo reverter aí esse topinho que foi apresentado. Aqui vai ter resistência lá nos 24,82. MRV3, alta de 7,16%, devolvendo quase que 100% do candle de baixa anterior, tentando retomar a expectativa positiva, continuidade do movimento de alta, também deixando aí um stop caro caso alguém abra uma compra nessa aspiração de máximo aqui amanhã. Tá? Então, a maioria aí dos ativos estão deixando um stop bem caro aqui no dia de hoje por conta da queda que foi apresentada ontem. Tá? Então, tá um pouquinho difícil aí de pegar, tá? Só não saiu das posições para quem aí está levando pelo semanal, muito provavelmente, porque o diário, na maioria dos ativos ontem, realmente, esse mesmo, perdeu aí uma mínima, duas mínimas, três mínimas, quase quatro mínimas aí de candles anteriores. Então, se você estava levando aí por mínimas ascendentes, mesmo protegendo aí um ou dois candles abaixo, a maioria pegou mesmo aí os stops, né? Infelizmente, pelo semanal, para quem estiver levando aí, ainda está dentro. Fica difícil de entrar novamente. Vai ter resistência aqui agora na faixa dos R$ 12,70. Então, se alguém quiser levar aí esse ativo, seria essa região mais relevante de resistência pela frente. RRP3, no dia de hoje, queda de 0,13%, papel aí bem meia boca, enquanto a maioria dos ativos do mercado bem esticados, dando sempre algum sinalzinho, mesmo que difícil de entrar, mas de compra. É um papel aqui que não faz nada, né? Olha só fica costurando a média. E quando o papel fica costurando a média aqui, eu particularmente não gosto, nem olho para esse tipo de papel. Prefiro aí ativos que estejam em tendência, mesmo que seja para tentar pegar alguma contra-tendência. Mas assim, eu ficaria de fora mesmo. Então, para quem pediu esse papel, pessoal, eu nem olharia para ele, sendo bem sincero. Semanal também bem feio aqui, olha só. Não faz nada, olha só, faz desde 2021, né, que o papel fica aqui, ó, costurando as médias também, com bastante volatilidade, mas fica aqui, né? Então, não é um papel que me chama muita atenção aí, nem de curto, médio ou longo prazo. Olha só, o mensal também. Olha lá, fazendo o mesmo movimento. Então, não é um ativo que me chama atenção, tá legal? Terceiro mês consecutivo aí abaixo da média. Se fosse para apostar em algo, tentaria algo mais para baixo, mas olhando aí um prazo maior e não o gráfico diário. Klabin, na sessão de hoje, alta de 1,44%, confirmou aqui a sinalização de pivô de alta, e eu estava nesse papel aí, danadinho, veio, me estopou e deu sequência, pegou aí o alvo de 1 para 1,5, 2 para 1, até 3 para 1 aí, mas não considero, eu errei no reposicionamento de stop aqui dessa operação, saí no zero basicamente, mas acabei errando, né? Como eu mencionei para vocês, bem difícil aqui esse mês para mim nas operações swing trade, tá? Leitura um pouquinho mais no detalhe. Segue sendo bem positivo aqui o papel, mensal aí superando a máxima do mês anterior, vai ter resistência nessa região de topo dos 23,16, aí sendo muito mais otimista a região dos 26,19, tá? Então, um papel aí que está dando sequência no movimento. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, nos 22,22. Por fim, pessoal, Lave 3. Na sessão de hoje, alta de 1,74%, mas é um papel aí que ainda passa um processo de correção. Apesar da superação de máxima do que no anterior aqui, gerando um sinal de fundo no gráfico diário, o semanal está dando um processo de correção. Olha só, o topo que foi apresentado aqui. A gente pode ter aqui uma tentativa de correção. Então, tomar cuidado. Para quem abriu essa compra aí, stop bem posicionado nos R$ 6,28. Se perder aqui a mínima desse fundo, pode sim escorregar lá na média do semanal. Então, todo cuidado é pouco aí para este papel. Fica de olho no volume também, ó, não é um volume muito alto aí, 3 milhões só. Então, tomar cuidado aí, tá bom? Era isso que eu tinha para comentar com vocês, pessoal. Eu agradeço aí pela atenção de todos. Fica aqui o meu convite mais uma vez para me acompanhar no Instagram, para acompanhar a gente aqui no YouTube e
meu grande abraço, um excelente resto de quarta-feira. Espero que tenha sido aí proveitosa de alguma forma essa análise de fechamento. Um grande abraço, até amanhã mais uma vez e tamo junto, pessoal.